Existe uma coisa que nem eu e nem você consegue viver sem, que é alimentos, além de produtos como higiene pessoal. E quando isso se mistura com preço baixo e praticidade, tem empresas que oferecem tudo isso a um ótimo custo-benefício, exatamente por venderem produtos de varejo e ao mesmo tempo de atacado também. Muitas vezes o preço da unidade do produto pode ser vendido no mesmo valor que é no atacado, o chamado atacarejo, e são empresas que têm uma eficiência muito grande no repasse de aumento de custos, preços, e isso é de extrema importância para a saúde financeira de qualquer empresa, principalmente em momentos de inflação, onde a taxa de juros sufoca qualquer margem de bens de consumo. E é por isso que hoje a gente vai falar dele, o Açaí, a empresa de alimento que mais cresce em todo o setor, mais até do que grandes players, como o Grupo Pão de Açúcar, que inclusive está com um valor muito descontado nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Inclusive tem o Atacadão, entre outras marcas também. Se inscreve, ativa o sininho de notificações para o YouTube te recomendar os nossos próximos vídeos, deixa seu like em forma de apoio, afinal o conteúdo aqui é gratuito e foi criado no único intuito de te ajudar. Inclusive deixa o seu comentário também com a sua opinião, que pra gente aqui do JRG Capital é muito importante. O atacarejo é um modelo de negócio muito lucrativo, não só pelas margens, mas pela quantidade de produtos vendidos. Esse modelo faz com que seja mais viável para o cliente comprar lá do que comprar num supermercado ou até num mercado de bairro, por exemplo. Exatamente por ter um custo-benefício melhor para o cliente. Lembrando que nós brasileiros temos uma cultura que foi herdada da hiperinflação, inclusive no passado, que fez com que adotássemos a feira mensal, ao invés de fazer compras do dia ou até mesmo da semana, como acontece em Rio. Eu acredito que seja em todos os países do mundo, Então, esse comportamento acaba beneficiando o volume de vendas, no setor. Inclusive, por conta da inflação, crises, esse setor teve que evoluir muito, principalmente em questão de repasse de preços, com alguns custos operacionais não recorrentes, o repasse também de impostos. Nisso, a tecnologia ajudou muito. Então, no caso de um caos na política monetária, e isso é só um exemplo, não haveria ali um problema de falta de eficiência desses repasses de preços, o que faz com que as vendas, mesmo com promoções e os preços serem muito atrativos, não acabe dando prejuízos, principalmente por esse controle que dá mais previsibilidade. E o que mais chama a atenção no Açaí é a estratégia de expansão, com novas unidades em diversos estados e cidades do país. E isso fez com que os resultados da empresa no primeiro tri fossem muito impulsionados para cima. Lembrando que ano passado, o CEO do Açaí, o Belmiro Gomes, ele deixou bem claro que a estratégia da empresa era expandir o suficiente para gerar 100 bilhões de receita por ano até 2024. E isso foi divulgado até em portais de notícias depois do posicionamento dele sobre as perspectivas que ele tinha sobre a empresa. Já pegando esse gancho, são 217 lojas em operação e 7 delas estão em fase de obras, algumas até em finalização já. Olha, só nesse primeiro tri de 2022, o Açaí ele gerou mais de 200 bilhões de receita bruta. Isso mostra que ter uma estratégia ambiciosa que seja financeiramente viável e possível, e uma boa gestão faz com que os números cresçam bastante. De 2012 para cá, o Açaí ele teve um crescimento de 100%. As lojas, inclusive entrando nesse assunto, as lojas da Bandeira Extra que foram compradas pelo Açaí, que eram do Pão de Açúcar, já estão sendo incorporadas e o CAPEX já dando resultados. A empresa também está sendo inserida, acredite ou não, nas vendas digitais, e essa demanda é algo que tende a aumentar junto com o avanço do mercado digital. E é muito importante saber que a empresa busca, além
além de expansão, diversificar as receitas. A ação Açaí 3 é defensiva, né? O atacarejo é um negócio defensivo nesses momentos de inflação, principalmente pelo repasse de custos. Então, acaba deixando o investidor mais tranquilo em questão de volatilidade. E mesmo que a margem diminua um pouco, né, por promoções, né, e tal, o importante é o volume de vendas, que acaba impulsionando o número dos resultados. Lembrando que para seguir uma tese nesse case, é importante ter uma visão de longo prazo, apesar de ser um setor que não é cíclico, porque era um setor de extrema necessidade para a nossa sociedade e sobrevivência, e consegue surfar tanto em ciclos de alta de consumo quanto em momentos de dificuldades, como crises, e agora em momento de inflação. Preste atenção nisso que eu vou te falar. É uma empresa que negocia com valuation um pouquinho acima, exatamente por manter a meta de crescimento e receita acima do esperado. Tem um projeto de expansão que é ambicioso e está sendo entregue, e uma projeção de receita que condiz com o crescimento e os números, né, dos resultados, inclusive. Então, o mercado vê um upside muito grande nisso. As comparações de crescimento do EBITDA da companhia, elas são acima da média, exatamente pela expansão, mas a empresa se alavanca para isso, tá? E já entrando nesse assunto, o endividamento ele teve um aumento, né? A empresa teve que se alavancar por meio de debêntures para poder fazer investimentos, e como eu falei antes, né, até a compra das lojas extra, né, que estão sendo convertidas no formato de negócio do atacarejo do açaí, né? Inclusive foram compradas do Pão de Açúcar, né? Especificamente foram ali 71 lojas que já estão entrando no modelo de negócio da empresa. Mudando de assunto de novo, a gente sabe que debêntures, né, empréstimos de empresas, eles têm indexadores atrelados à inflação, e a alavancagem é algo que a gente deve ficar de olho em qualquer empresa, né? Mas lembrando que a alta capacidade de gerar caixa, né, e repasse de custos desse modelo de negócio faz com que seja interessantíssimo se alavancar para poder expandir, né? Afinal, quanto mais lojas, mais receita. Olha, isso é a minha opinião, tá? Eu acredito que seja importante, né, a gente levar em consideração numa decisão, ou em até mesmo seguir uma tese de investimento, que é pensar o seguinte: daqui a 5, 10, 15 anos, você vê esse setor sendo substituído ou perdendo o mercado? Se a resposta for não, então ele pode ser considerado um setor perene, né? E seguir uma tese de longo prazo pode ser algo que deve ser levado em consideração. Afinal, ações defensivas são extremamente importantes numa carteira de investimentos, exatamente por isso. Olha, eu estou deixando aí na descrição a melhor planilha de investimentos, que inclusive eu já uso há um tempo, né? E eu estou deixando exatamente por isso, para poder te ajudar a organizar a sua vida financeira e principalmente os seus investimentos, com divisão de classe de ativos, porcentagens, preço médio, lucro, ganho de capital, e prejuízos também, dividendos, tudo isso para, além de tornar a sua gestão de patrimônio mais profissional, deixar a sua declaração de imposto de renda, que é um saco, muito mais fácil e prática pela sua organização. Se inscreve no JG Capital para poder ficar por dentro das novidades do mercado. Ativa o sino de notificações, né, para poder o YouTube te avisar dos nossos próximos vídeos. Não deixa de comentar, tá? Que a sua opinião aqui pra gente é muito importante, e pô, deixa seu like em forma de apoio, afinal o conteúdo aqui ele foi criado para te ajudar a tomar uma decisão melhor. Valeu e até a próxima.